A religião é um conceito relativo que depende da existência de cada ser humano. A religião de uma pessoa talvez não seja adequada a outra. Existe a religião do homem número 1, a qual consiste em ritos, em formas externas e na pompa e no esplendor da cerimônia. Ou pelo contrário, em um caráter triste, cruel e selvagem. Há a religião do número 2, que é de fé, amor, adoração e inspiração, em geral transformada na perseguição e na opressão dos infiéis e hereges. Existe a religião do homem número 3, um sistema de crenças intelectuais baseado em dedução lógica, reflexão e minuciosa interpretação. As religiões dessas três categorias são as únicas que conhecemos. As religiões do homem número 4, do número 5 e superiores são de natureza totalmente diferente, e não poderemos conhecê-las enquanto formos o que somos. Podemos apenas aceitar que a religião de uma pessoa de um nível de existência não é adequada a uma pessoa de outro nível. Tomando o cristianismo como exemplo, podemos identificar as categorias de maneira mais específica. Podemos falar do cristianismo número 1, que é o paganismo sob o disfarce de cristianismo. O cristianismo número 2 é uma religião emotiva, a qual pode ser muito pura, mas sem força, ou propensa a derramamentos de sangue e ao horror das guerras religiosas e da Inquisição. O cristianismo número 3, assim como as diversas formas de protestantismo, em dialética e argumentações, em teorias. Depois é o cristianismo número 4, do qual os homens de número 1, 2 e 3 não têm a menor ideia. Na verdade, os cristianismos de número 1, 2 e 3 podem ser considerados como nada mais do que imitações superficiais. Apenas o homem número 4 se esforça de fato para ser cristão, e apenas o homem número 5 pode ser mesmo cristão, ou seja, ter a existência de um cristão que vive segundo os preceitos de Cristo. Toda religião real, criada para uma finalidade específica, consiste em duas partes. A primeira ensina o que deve ser feito, a segunda ensina como fazê-lo. Como a primeira parte costuma ser de conhecimento comum, ela se transforma de modo gradual e se desvia do ensinamento originário. A segunda parte, porém, é preservada secretamente em escolas especiais, e isso permite a seus seguidores retificarem o que foi distorcido e restaurarem o que foi esquecido. Sem essa segunda parte, não haveria o conhecimento da religião verdadeira, ou ele seria, na melhor hipótese, incompleto e subjetivo. A meta de todas as religiões é descobrir como fazer, o que envolve as leis da vida. Para o homem, existe o que é feito, ou seja, mecânico, e existe o fazer, que é mágico. Na vida, tudo se move, seja na evolução, seja na involução, seja para cima, seja para baixo. O movimento não segue uma linha reta, mas se dá simultaneamente em uma direção dupla, dando a volta ao redor de si mesmo e terminando perto do centro de gravidade mais próximo. Essa é a lei da queda, em geral chamada de lei do movimento. Essas leis universais eram conhecidas na antiguidade, segundo confirmam eventos históricos que não poderiam ter ocorrido sem esse conhecimento. Desde a mais remota antiguidade, as pessoas sabiam usar e controlar essas leis da natureza. Esse direcionamento de leis mecânicas pelo homem é magia, e inclui não apenas a transformação de substâncias na direção desejada, como a resistência ou a oposição a certas influências mecânicas baseadas nas mesmas leis. As pessoas que conhecem essas leis universais e sabem usá-las são magos. Cristo também era um mago, um homem de conhecimento. Ele não era Deus, ou melhor, era Deus, mas em certo nível. Desenvolver nossa alma, cumprir nosso destino mais elevado, é a meta de todas as religiões e escolas. Cada religião tem seu caminho especial, mas a meta é a mesma. Vamos imaginar o homem como uma casa com 4 cômodos. O primeiro é o nosso corpo físico, que corresponde à carruagem na analogia que vimos antes. O segundo cômodo é o centro do sentimento, ou o cavalo.
O terceiro é o centro do pensamento, ou o condutor, e o quarto cômodo é o mestre. Toda religião entende que o mestre não está aqui e procura encontrá-lo, mas o mestre aparece apenas quando a casa toda está mobiliada, quando todos os cômodos estão mobiliados. Cada um o faz à sua maneira. Se a pessoa não é rica, mobília cada cômodo separadamente, pouco a pouco. Mas para mobiliar o quarto cômodo, antes é preciso mobiliar os outros 3. Os caminhos do faquir, do monge e do yogi diferem segundo a ordem em que os 3 cômodos são mobiliados, mas todos precisam chegar ao mesmo objetivo, como ir a Filadélfia. Essa é a meta básica de todas as religiões. Cada religião segue uma rota especial, com preparações especiais. O homem é 3 pessoas com línguas, desejos, desenvolvimento e formação diferentes. Mas todas as nossas funções precisam ser coordenadas e todas as nossas partes devem ser desenvolvidas. Depois da Filadélfia, a estrada é uma só, e todas são a mesma. Podemos começar como cristãos, budistas, muçulmanos, mas só existe uma religião. Podemos começar em um centro, mas depois os outros também precisam ser desenvolvidos. Depois da Filadélfia, há um mestre no comando, o qual pensa por todos, organiza tudo e faz com que as coisas estejam certas.